Boa Você tarde, Jairo. tranquilo? Muito Tranquilo. movimentado aqui, a Operação Overclean, né, no Pois nosso é. Tocantins também, Brasília, São Paulo. Daqui a pouco a gente fala sobre a Operação Overclean. Mas antes vamos falar sobre o impacto financeiro do novo plano de cargos e da educação e também sobre os possíveis ajustes para 2026. O que a gente tem a falar sobre Hoje, isso? Jairo, inclusive, tem esse Sistema Nacional de Educação, que Aham. foi aprovado por Lula, deve influenciar É, nisso aí, porque hoje, no ponto de vista financeiro, a educação ela é basicamente financiada pelo Fundeb, né? Que é o Fundo de Educação Escolar, que tem o Tocantins, por exemplo, recebeu no ano passado 1,4 bilhão desse Fundeb, né? Ou seja, a despesa da educação no ano passado foi 2 bilhões de alguma coisa, quase metade veio justamente desse Fundeb, né? E aí, como esse Fundeb é um fundo nacional, o Sistema Nacional de Ensino deve influenciar nessa questão do Fundeb, né, no direcionamento dos recursos, né, porque esse sistema é algo que foi instituído, o Congresso conseguiu finalmente cumprir o que determina a Constituição lá de 88 e criou o sistema. Né? O Fundeb também foi eu criado lembro. por uma emenda constitucional. Então, agora o governo federal vai ter que adequar-se junto com os estados e municípios nesse sistema nacional aí, tipo o SUS, Sistema Único de Saúde, né? E tipo o Sistema Nacional de Segurança que o governo tem tentado criar no Brasil, né? E o Congresso não tem autorizado, mas o Congresso autorizou aí, em face da Constituição, autorizou a criação do Sistema Nacional de Educação. Agora, o que a gente está nesse momento sobre esse assunto diz respeito à questão das implicações econômico-financeiras desse plano de cargos e salários que o governo mandou o projeto para a Assembleia, os deputados o modificaram, e agora, conforme me disse o presidente da Assembleia, o deputado Abélio Caires, ontem, os deputados devem aprovar na próxima terça-feira esse plano de cargos. É um direito dos servidores, dos professores, que já estão já há algum tempo aí sendo empurrados com a barriga pelos governos, e também tenciona melhorar a qualidade da educação dada nas escolas estaduais do governo do Estado, né? Porque o PCCR diz respeito apenas aos servidores da educação estadual. Né? Então, no governo Vanderlei Barbosa, o governo empurrava muito isso com barriga e dizia que a dívida aí anual seria acrescida de 160 milhões de reais com esse plano de cargos, porque ele vai realmente, o mínimo do salário do professor vai ficar em 6 mil, vai ter o máximo de 19 mil reais por mês, então tem carga horária. Então, esse é um recurso adicional que o governo tem que garimpar. Eu conversei com o secretário da Fazenda hoje, o Jairo Mariano, ele me informou que não é 160 milhões esse custo anual desse plano de cargos, é apenas 80 milhões de reais. E que esses recursos, viu, Jairo, eles virão do Fundeb, porque segundo o secretário, o governo não consegue, todos os anos, ele fica com déficit na questão de cumprir a determinação de aplicar recursos do Fundeb nos 25%. Então, ele acha que esses 80 milhões, sendo garimpados ali no recurso do Fundeb, na verdade, o Fundeb já paga praticamente toda a folha de salarial dos professores aí no sistema educacional. Então, o secretário entende que essa sobra que ele diz que tem anual no Fundeb, ele vai garantir o pagamento, esse custo adicional do salário do professor. Agora tem outro problema aí, porque esse superávit que às vezes ocorre com o Fundeb, como no ano passado foi 14, 15 milhões, o superávit no ano passado, nos anos anteriores tem mais um valor aí, nos anos anteriores até o ano passado foi 16 milhões, esse superávit não é sempre, né? Por exemplo, o Fundeb depende do avanço das arrecadações do governo federal e do governo estadual. Então, assim, não é algo fixo, né? Assim como são fixas as despesas com salários. As despesas com salários são salários fixos, é despesa continuada, né? Que o governo não pode aí cortar essa despesa, porque são servidores, a grande maioria servidores efetivos. Então, ou seja, você está fazendo um compromisso com uma receita que é
compromisso com o ovo lá na galinha, né? Porque a arrecadação pode não conceder ao governo esse superávit aí no Fundeb. E aí ele teria que trazer recursos de outras fontes para poder cobrir essa diferença salarial. Isso, Jairo, é mais em função de quê? Que o governo, tanto o governo como os deputados, ao longo dos anos, eles criam despesas de caráter contínuo, despesas fixas, e não apresentam de onde vão tirar esse dinheiro. Ou seja, não há aquele estudo de impacto econômico e financeiro, que é, aliás, uma obrigação que está lá na lei de responsabilidade fiscal. Mas aqui, eu acho que em outros estados também acontece a mesma coisa, eles não ligam muito para esse negócio de estudos. Eles colocam lá uma enrolação, né, e atendendo o servidor fica tranquilo, só que o contribuinte não, porque aí o governo vai ter que ir atrás do contribuinte para cobrir essa dívida. E enquanto os investimentos caem, por exemplo, os investimentos aqui, né, nesse primeiro semestre de 2025 caíram metade dos investimentos que foram feitos, empenhados no primeiro semestre do ano passado. Muito bem. A passagem do ministro em Palmas gerou repercussão política e debate sobre obras e investimentos no Tocantins, outro assunto também, né? Teve muito. Essas reuniões, na verdade, eram dois programas, né? Uhum. Programas sociais, aquela coisa toda, e que tem uma natureza muito política também, né? Mas no Tocantins já é um estado muito bem beneficiado pelo governo federal, né? Aqui nós temos aí mais de 600 mil Bolsas Famílias, né? Então, assim, pessoas beneficiadas com Bolsa Família. Então, o Estado já é muito beneficiado. Esse programa é mais um programa, assim, ele é anunciado um ano das eleições, certamente ele vai atrair muitos holofotes e o Lula realmente é preocupado com essa questão social. Agora, o que chamou a atenção aí das pessoas na solenidade foi os elogios que o deputado federal Vicentinho Júnior fez ao ministro Wellington Dias, né, do Desenvolvimento Social, e fez ao governo Lula, né, o Vicentinho, que é um bolsonarista convicto, né, mas ele, nas redes sociais, ele disse que, apesar da posição dele, não custa nada a ele nunca deixou de reconhecer o certo. Está correto agora, mas a explicação é outra. Eu apurei com pessoas que participaram da reunião, o Jairo, que ali o governo do Estado apresentou a situação crítica do Tocantins para o ministro, né? E lógico que é para o ministro levar ao presidente Lula, né? Que o Estado, no momento, ele tem uma dívida que tem que pagar de imediato aí R$500 bilhão, imagina, para pagar de imediato, ou seja, está atrasado, né? E está devendo aí 7 meses do plano de saúde dos servidores do Estado, isso é uma bola de neve. Outra preocupação dele é com a questão do IGPREV, né? O IGPREV está com uma dívida elevadíssima, né? E isso está travando o governo do Estado. Aí junte-se a isso a questão judicial, né? Ou seja, o STF não julga, não define o que vai ser, e aí fica o governador interino sem poder tomar decisões mais duras, né? Porque ele ainda está em exercício, no exercício do cargo, ele não é definitivo. Então, daí essa pressão para que, uma forma de pressão política, para que haja alguma alteração na inércia do Supremo de decidir isso, ou é isso ou aquilo. Ou então que os deputados estaduais decidam se por iniciar a tramitação do processo de impeachment do governador afastado, porque não é normal essa sombra ficar atrás do governo em exercício, né? Ou seja, ele não pode fazer nada, porque ele não sabe se vai ficar. Então, essa questão é muito difícil, porque causa insegurança jurídica no Estado, e isso implica em prejuízo para a economia e para a sociedade como um todo. Ou seja, afinal, um Estado independente não pode ficar aí à mercê de um governo interino, tem que ser definitivo. Como é que uma pessoa vai investir no Tocantins sem saber se vai ter um governador hoje ou amanhã vai ter outro? Né? O empresário ele quer segurança jurídica, quer que o governo fale assim, não, eu te dou apoio, te ajudo aqui, você vai montar isso aí e vai subir, progredir, para o Estado progredir. Então é isso que o empresário quer, e ser um empresário não há imposto, se há imposto não é benefício para a população. Então essa situação está pendente, isso certamente foi conversado lá com o ministro Wellington Dias é um ministro do PT, né? E o Laurismo Moreira está ali junto com o presidente do PSD, o PSD está muito envolvido com o PT, tem uma relação lá
com Lula. Então, essa questão certamente ela foi discutida. Eu conversei com pessoas próximas que estiveram na reunião e que me disseram que o ministro saiu espantado com tanto problema, né? Agora, teve outro momento político do ministro, que foi no diretório do PT, né? Lá no PT, no diretório do PT, eles decidiram aí, já sabem que Lula vai disputar a reeleição e a luta deles agora é para fazer um movimento para que Lula seja eleito no primeiro turno, né? E isso o PT vai fazer uma convenção aí nos próximos dias para começar a movimentar isso. Agora, como o Hélio saiu do Palácio e foi para o diretório-geral do PT, há uma ligação aí muito forte. Ou seja, o PT pode somar palanque com Laurez Moreira, como eu apurei lá, estão construindo essa situação, né? Porque aí teríamos o grupo do PT com o Palácio e, do outro lado, evidentemente, a Dorinha Seabra com o Eduardo Gomes, que é o grupo aliado ao Jair Bolsonaro, né? Que está aí perdendo força cada dia com essa questão dos governadores de direita também querem disputar a sua revelia à presidência da República. Então, esse é o caldo da reunião de ontem, que, resumão, o Palácio está o Laurez está cada vez mais próximo de ter o PT no seu palanque, formar uma palanque com o PT. E o Vicentinho Júnior, nessa defesa de Lula, na verdade, tentou agregar apoios à sua participação nessa chapa de Laurez, que deve ser a chapa que pode abrigar o PT nas eleições do próximo ano. A gente fala também agora, Luiz, sobre essa operação que tem movimentado todo o Brasil, que é a operação da Polícia Federal com a AGU e também a Receita Federal, que é a Operação Overclean, que a gente teve informação atualizada agora há pouco, que o ex-secretário executivo de Educação, o Edinho Fernandes, foi preso, né? Mas não por conta da operação. Ele é investigado, mas segundo o que a Polícia Federal informou para a nossa equipe, é que ele estava já se movimentando aqui na capital, né, se antecipando à ação policial, entendeu? E foi conduzido para a delegacia por conta de tudo isso. Agora, fraudes em recursos públicos, lavagem de dinheiro, é muita coisa, e já é a quinta fase da operação. Né? Essa operação, o Jair, ela é o dever da PF ir atrás de novos elementos, né? Mas você fazer busca e apreensão de um processo que corre desde 2020, quem trabalhou nisso aí, quem roubou, quem operou nisso aí, já deve ter escolhido prova de tudo quanto é jeito, né? 2020 para 2025, né? Então, eu creio que o Edinho, né, como ele é conhecido, ele deve ter apontado alguma aí, né? Que deve ser caracterizado como obstrução de justiça, né? Porque o fato em si não teria sentido, assim, dele ser preso, como a polícia diz, obstrução de justiça, né? Agora, o Edinho fazer obstrução de justiça deve ser no desespero, né? Porque ele, em tese, ele era muito calmo nas atividades dele na educação, né? Sim. Mas ele já tem outras, ele já foi ligado a outras irregularidades ali na educação, né? Mas nunca teve nada. Você, quando está no serviço público, né, Jairo, às vezes tem situações que você realmente é o que decide, né? E a polícia tem que realmente investigar e ver quem decidiu, quem aproveitou-se daquilo. Mas tem outras situações que o servidor faz e você não sabe. Aí, só que você é o ordenador de desembolso, aí o seu CPF é que está em jogo. É verdade. Né? Por isso que tem que ter muito cuidado com essas coisas. De qualquer forma, a obstrução de justiça assim, é uma imprudência, né? Sabendo que nos últimos 3 meses aí, outras pessoas, inclusive o prefeito, né, foi preso aí por obstrução de justiça. Né? Então, assim, mexer com a Polícia Federal não é brincadeira, não. Você não pode titubear que eles botam em cana mesmo. E estão certos, porque a lei está aí e a lei é feita para ser cumprida, né? Então, se você tem alguma coisa, acusado de alguma coisa, você tem mais que contratar um advogado e ir lá e se defender juridicamente, não tentar modificar o curso das investigações, atrapalhar os policiais de fazerem o seu trabalho. É verdade, é verdade. Então, a gente espera que tudo isso seja apurado, né? Agora, essa movimentação realmente, você vê que a polícia mesmo não alivia, né? Nós temos mais alguma coisa para hoje? Não, só. Acho que... Então, sextou. Muito obrigado pela sua Não vai dar indigestão no telespectador. Muito obrigado pela sua participação aqui. Bom final de semana para você. Já está 100% a saúde? Já estou melhorando, está quase bom. Tá bom, então. Obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo ou volta com esse assunto agora?